Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje pessoal, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco mais prático. Eu resolvi, para fechar aqui os vídeos do ano, fazer uma lista aqui de coisas que eu já experimentei na minha vida e que essas coisas me ajudaram. E aí, então, eu vou compartilhar com vocês alguns itens, alguns hábitos, coisas que eu faço no dia a dia, que me ajudam a ter dias melhores, me ajudam a ter mais ânimo, me ajudam a manter a minha vibração um pouco mais elevada, a manter a minha mente um pouco mais serena, um pouco mais tranquila. E então eu vou compartilhar alguns itens com vocês e aí eu vou comentando cada item e explicando o porquê que ele é importante. Se a gente quer ter realmente um novo ciclo de vida, um ciclo anual, né, um novo ano, onde a gente consiga estar mais próximo da gente mesmo, mais conectado com a gente mesmo. Um ano onde a gente consiga realizar mais coisas com o coração. E não só ficar fazendo tudo por fazer, não só fazer as coisas sem saber o porquê, buscar anestesia, mas a gente buscar evoluir, melhorar como ser humano, melhorar a nossa energia e conseguir nos conectar com o coração e com a fonte criadora. E aí eu vou pegar aqui o meu caderninho, né, onde eu grifei algumas coisas, eu anotei alguns itens aqui. E das coisas que eu pus aqui para implementar no novo ano que tá vindo, né, pra gente, tanto eu quanto vocês, das coisas que a gente já faz, fazer com mais força ainda, com mais disciplina, com mais empenho. E talvez das coisas que a gente ainda não faça, que a gente consiga pôr na rotina, mesmo que seja de pouco a pouco. Nos primeiros itens, adivinha, tá? Meditar diariamente. Meditação é uma das coisas que eu mais falo aqui no canal, porque realmente é o que vai fazer a gente ter uma outra qualidade de vida. Quando a gente medita, a gente consegue ter uma visão mais profunda de quem a gente é. A gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas. A gente, pelo menos no momento da meditação, ou após a meditação, a gente tem pequenos segundos de transcendência da própria mente. E aí nesses momentos, a nossa conexão com a fonte criadora, a nossa conexão com o Pai Celestial, a nossa conexão conosco mesmo, ela se torna mais profunda, ela se torna mais forte. Então, quando a gente medita, a gente se desidentifica da nossa falsa identidade, do nosso falso eu, de tudo aquilo que nos ensinaram sobre nós e que não é a gente, sobre tudo aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos e não é verdade, e não é essencialmente quem nós somos. Então, no momento que a gente medita, a gente olha pra gente do jeito que a gente é. A gente aprende a olhar pra gente através dos olhos do Criador, com uma consciência mais expandida. E aí é interessante que a gente medite diariamente, porque quanto mais espaçadas são as nossas meditações, mais difícil fica para o nosso ego se aquietar na meditação. Então, se você tem o hábito de meditar diariamente, o seu ego ele não vai ficar completamente descontrolado, completamente elétrico durante esse período de um dia, até o outro dia chegar. Ele vai aceitar mais facilmente a ideia de meditar. Já se você, por exemplo, medita hoje, medita daqui a 3, 4 dias depois, você já acumulou muito lixo mental, você já estimulou demais a sua mente, você não teve um período, um momento para esvaziar ela, para se desidentificar, para se lembrar de não se identificar com os pensamentos, com os sentimentos. Então aí no momento que você decidir meditar, sua mente vai estar um turbilhão de novo. Você vai ter todo aquele lixo que você se empenhou para se desvincular na meditação passada. Então, o que eu indico, né, o que eu sugiro amorosamente para vocês é que, se possível, mesmo que seja pouquinho, mesmo que tipo assim, mesmo que nesse caso você precise meditar menos minutos por dia para conseguir meditar diariamente, eu acho mais válido do que você meditar muito, mas em períodos muito espaçados.
É claro que para quem ainda não consegue pôr isso diariamente, talvez no começo a pessoa só consiga fazer isso de vez em quando, de forma esporádica, ou uma vez por mês, ou um dia sim, um dia não. Mas eu acho que a meta para todos nós é conseguir meditar diariamente. E aí, se você medita 5 minutos por dia, depois que você criou essa disciplina de meditar diariamente e o seu ego está mais cansadinho, mais quietinho, já está aceitando de bom grado a meditação na sua vida, você vai aumentando esse período. Então, o principal eu acho que é você criar a disciplina no seu próprio ego para você conseguir meditar, e é o mais difícil. Porque se você medita uma vez por semana, você não necessariamente precisa de tanta disciplina. Então dá para você postergar bastante. O seu ego ele ainda fica ali a total controle da sua própria vida. A sua mente continua controlando sua vida de toda maneira. Então, um dos primeiros itens aqui para mudar a nossa vida, para mudar a qualidade do nosso novo ano, do nosso novo ciclo, para a gente conseguir enxergar os problemas, oitavas acima, para a gente parar de enxergar problemas pequenos, como grandes dramas, como grandes catástrofes, para a gente conseguir olhar para a gente mesmo sem julgamento, sem preconceito, para as outras pessoas também, para a gente conseguir ficar mais conectado com a gente mesmo, com a fonte criadora, com o Pai Celestial. Uma das primeiras coisas que eu sugiro aqui amorosamente para a gente pôr na nossa vida é meditar diariamente, mesmo que seja poucos minutos por dia. Mas criar essa disciplina, essa rotina de estar diariamente meditando. Aí, gente, o segundo item aqui, para variar, é orar diariamente. A questão é que eu tava pensando aqui antes de gravar o vídeo. Se eu falo para vocês que é importante orar diariamente, a ideia é que vocês vão orar, que o necessário, o mínimo, é orar pelo menos uma vez por dia. E realmente é orar pelo menos uma vez por dia. Ter esse hábito de pelo menos uma vez por dia falar com o Pai Celestial, orar e elevar o pensamento. Porém, gente, orar uma vez por dia é pouco, pra te falar a verdade, porque a gente tem tantas mudanças de humor ao longo do dia, em um dia só a gente muda tanto de energia, em um dia só a gente se conecta com tanto tipo de gente, de espírito, a gente é influenciado de tantas formas diferentes, de, de energias diferentes, que orar uma vez só por dia acaba sendo não tão benéfico quanto a gente espera. Se você só ora uma vez por dia, aquele momento que você está orando te ajuda, te eleva, mas durante o dia você vai sofrer várias outras influências energéticas e espirituais, e aí sua energia vai decair, você vai se sentir mais cansado. E aí, gente, o principal é orar diariamente, mas principalmente se você não consegue orar bastante, também não é para ficar o dia todo orando por qualquer coisa, né? Mas implementar isso na sua vida como algo natural, algo que te faz bem, que pode ser usado a hora que você quiser. Você não precisa de uma cerimônia gigante, se ajoelhar no chão e fazer um show para orar. Você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa pensar em tudo que você vai falar na oração antes de orar. É simplesmente fechar os olhos, ou deixar eles semicerrados, ou elevar o pensamento e falar com algo superior a você. Falar com algo que vai além aqui do material, é pensar no espiritual, fala com isso, com essa energia. Então você conversa com o Pai Celestial. Se você não acredita em Deus, com a fonte criadora, ou conversa com algo além de você, né? Se põe em contato com algo além, algo que você ainda não conhece totalmente, sabe? Algo além da matéria, algo além do físico. Então você não precisa de muita cerimônia, não precisa de muito enfeite, de muito detalhe para orar, de muito preparo. Você não precisa ter um altar na sua casa para orar necessariamente. Você não precisa ter ali um ritual para orar diariamente, um canto da casa. Essas coisas são mais secundárias, o principal é orar. Então você pode orar na sua casa, no seu banheiro, pode orar no seu serviço, pode orar no lugar que você estiver. Mas o interessante é orar. E aí eu grifei aqui, principalmente, orar ao acordar e ao ir dormir. Sabe, é necessário que a gente ore durante todo o nosso dia, para que a gente consiga elevar o nosso leque de pensamentos, elevar a nossa energia, a nossa vibração, para a gente se conectar com bons espíritos, com boas energias.
Então, orar a todo momento, em momentos específicos, antes de tomar uma decisão, né? Antes de começar o seu dia, antes de sair de casa, antes de ter uma conversa importante com alguém, antes de pegar o trânsito ou voltar para casa, sabe? Orar nessas situações é imprescindível para a gente manter a energia mais elevada possível e ter um canal de abertura, estar receptivo naquele momento, para que os bons espíritos eles possam intervir na nossa vida, para que o Pai Celestial possa intervir com a sua vontade. Porque é necessário que a gente dê essa abertura para a luz entrar, não é? Então, ter esses momentos de oração é muito bom, mas se você não consegue orar o tempo todo, o dia todo, que nem é questão, mas se você não consegue orar várias vezes por dia, se você esquece, não tem disciplina, ou prefere só orar em alguns momentos específicos, de uma forma mais profunda, mais intensa, que leve mais tempo, o que eu sugiro aqui é pelo menos meditar ao acordar e ao ir dormir. Né? Quando a gente dorme, nosso corpo físico ele descansa. Mas para quem acredita nisso, né? Para quem acredita numa mensagem mais espiritual, que é a proposta do canal, né? Que a gente fala sobre espiritualidade, a gente não acredita que a vida acaba no túmulo e começa no berço, né? Existe algo além disso. Então, nesse canal a gente é espiritualista. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo físico ele descansa. Mas o nosso corpo espiritual, o perispírito, o corpo astral, ele desdobra, né? A gente chama isso de desdobramento, né? Ou projeção astral. E a maioria das vezes é inconsciente, a gente não lembra das experiências que a gente teve, mas a gente sai como espírito, a gente tem uma certa emancipação, uma certa liberdade ali durante o sono e durante o sono do corpo físico a gente vai para vários lugares, a gente completa missões, a gente tem conversas importantes, a gente conversa sobre a nossa encarnação, sobre os projetos, sobre as missões, sobre as pendências, a gente tem experiências com mentores, ou a gente vai para locais hostis, dependendo da nossa energia. Então a gente pode também sofrer ataques espirituais, dependendo de como a gente vai dormir, de como são os nossos hábitos, quais são os pensamentos que a gente nutre na nossa vida. Então, antes de dormir, é imprescindível que a gente ore para elevar a energia, pedir proteção durante o sono, durante a noite. Normalmente quem tem muito pesadelo, aí sim que é ótimo a pessoa orar, né? Se a pessoa se ora de qualquer jeito, você está sempre tendo pesadelo, pode ser que você esteja tendo um ataque espiritual. E aí, nesses casos, é muito bom você orar antes de dormir, pedir proteção, pedir que seu mentor esteja presente, que ele te leve para locais que te revitalizem, que você tenha conversas edificantes, que te elevem, te deem ânimo, te deem esperança, para você poder acordar no outro dia com boas energias. Porque o corpo físico, muitas vezes, ele descansa. O problema é que como a gente vai para alguns lugares mais de vibração mais baixa, ou a gente se conecta com energias mais baixas, o nosso corpo físico ele tem energia, mas a gente mentalmente, emocionalmente, espiritualmente está acabado. Então tem vezes que a gente dorme, que a gente quando vai para a cama está em mais disposição do que quando a gente acorda no outro dia. Porque muitas vezes durante o sono a gente foi sugado, durante o sono ali a gente foi para locais hostis, foi para locais densos demais, e aí a gente perdeu energia, a gente foi, né, vampirizado, e aí por isso no outro dia a gente quase acorda sem energia, muitas vezes acorda de mau humor, com desânimo tremendo, às vezes é por causa disso. E aí, se você ora antes de dormir, você não é que você evita 100%, vai depender do seu dia, como ele transcorreu, vai depender do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vibração, né, de como você geriu o seu dia, sua semana, o seu estado emocional, vai depender muito disso, né? Mas mesmo que tenha esse risco, vai diminuir, porque aí você vai estar se conectando com uma energia mais elevada antes de dormir, vai pedir proteção, e da maioria das vezes que a gente pede proteção, a gente tem ajuda, a gente tem algum tipo de amparo. Talvez você ainda sofra ataque, você ainda acorde mal, mas você acorda melhor, um pouco melhor. Você não acorda tão cansado, ou você não é sugado ao máximo naquele desdobramento, naquela projeção astral. E aí o intuito de você orar ao acordar é porque aí você se desvincula de qualquer energia densa que tenha ficado do seu desdobramento,
da sua projeção astral durante o sono, e aí você consegue começar também um dia com uma energia mais elevada. Então, pelo menos orar no início do dia e ao fim do dia é imprescindível pra gente. O terceiro item, gente, já não precisa ser feito diariamente. É fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, no mesmo horário, né, religiosamente. Para quem não conhece o que é o evangelho no lar, ele é uma prática de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ler obras doutrinadoras, ou ler livros espiritualistas, ou ler a Bíblia, enfim, sempre, uma vez por semana no mínimo, né, em um mesmo dia, no mesmo horário. Então, por exemplo, você vai definir ali como que vai ser o seu Evangelho no lar. Então você define, vai ser domingo às 9 horas. E aí, todo domingo às 9 horas, você vai lá, vai pegar um livrinho edificante, pode ser a Bíblia, pode ser um livro sobre Jesus, pode ser um livro espiritualista, pode ser um Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma obra do Chico Xavier. Qualquer livro, gente, o importante é isso, que seja um livro que edifique o seu pensamento, que eleve o seu pensamento, que eleve o seu estado emocional, que faça você se conectar com energias mais boas, que te lembre da paz, da compaixão, da alegria, de sentimentos mais elevados, mais puros, mais benéficos, mais saudáveis. Então você não vai pegar um livro de terror e vai ler o seu evangelho no lar, porque aí em vez de você estar atraindo espíritos bondosos, amigos espirituais, ao contrário de você estar atraindo para você os seus mentores, você está atraindo obsessão, você está atraindo seres terríveis, pavorosos, que gostam daquele tipo de energia. Então, lê um livro edificante, com uma proposta elevada, que faça você ter alegria, faça você ter ânimo para viver, ter paz no coração. E mesmo para quem não tem uma religião definida ou não gosta muito de se prender em uma religião, lê despretensiosamente alguma Bíblia ou um livro qualquer de cunho espiritual, sem necessariamente precisar ficar atrelado naquilo, seguir aquilo, mas simplesmente ler para mudar a energia do ambiente. E aí, depois da leitura, você faz ali uma conversa com as pessoas que participarem, então você pode chamar outras pessoas para participarem desse evangelho no lar, se elas quiserem, né, se for da vontade delas, se elas sentirem afinidade com a proposta. E aí você comenta o trecho que vocês leram, um capítulo, né, você vai ler o livro todo, você lê um capítulo do livro, um trecho, e aí você comenta esse trecho depois. E aí você pode deixar também um jarro com água, de preferência de vidro, ou um copo de vidro, se você estiver sozinho, e aí deixar com que aquela água ao final da reunião seja fluidificada. E aí sempre que você fizer o Evangelho no lar, você começa com uma oração de abertura, agradecendo a companhia dos mentores, dos amigos espirituais, do Pai Celestial. E aí você faz essa leitura edificante, comenta, e ao final pode fazer uma oração, né, agradecendo pelas bênçãos ou pedindo por alguém específico, por alguma situação específica da sua vida, ou enviando energia para o planeta, para os seres que necessitam, para alguma pessoa que necessite. Você pode fazer isso durante o Evangelho no lar, mas ele tem que ser feito pelo menos uma vez por semana, para ser criado esse compromisso espiritual, e sempre no mesmo horário de preferência, porque aí, sempre que você for fazer o Evangelho no lar novamente, você já vai ter uma plateia espiritual fixa ali que te acompanha sempre. Então, quem faz Evangelho no lar, às vezes não sabe a quantidade de espíritos que estão em volta quando é feito, quantos seres são beneficiados com o Evangelho no lar. Então, às vezes você está fazendo sozinho, e você acha que você está realmente sozinho ali fazendo, mas na verdade tem espíritos te acompanhando, tem mentores, pessoas que se beneficiam, muitas vezes espíritos também sofredores que se beneficiam da sua palavra, que estão tristes, desanimados, né, que estão em uma energia mais densa, e aquele evangelho no lar, aquele culto ali no lar, ele acaba sendo uma forma de ajudar esses espíritos. E aí, gente, a quarta coisa que é importante que a gente faça, eu pus aqui, fazer algo pelo coletivo. Isso, gente, não é só caridade financeira, não é só distribuir cesta básica, porque às vezes a gente não tem esse recurso financeiro. Mas você começar a postar na internet conteúdos que ajudem as pessoas, que edifiquem a vida delas, que as encorajam, que as dê esperança. Você compartilhar na internet textos de pessoas que te ajudaram, ideias que te ajudaram,
sabe? Existem pessoas que ajudam o coletivo, às vezes em matemática, com posts de matemática, às vezes você ajuda com posts motivacionais, às vezes você ajuda com um poema, um texto que você escreve, que a outra pessoa se identifica, né? Então, isso vai muito além do que só a caridade financeira, do que só dar o pão, né? Isso é mais uma postura de vida. Então, fazer algo pelo coletivo ajuda a gente tremendamente. Faz a gente se sentir bem, se sentir útil para o coletivo, ajuda também a criação da nova Terra, de um planeta de regeneração, né? A gente também eleva a nossa energia, a gente vê os nossos problemas de uma forma menos catastrófica, a gente entende que tem pessoas que sofrem mais do que a gente para de olhar para o próprio umbigo. Então, da forma que você puder, seja fazendo posts na internet, sendo criando conteúdo de forma gratuita, seja você podendo ajudar financeiramente alguém específico, seja você podendo ajudar alguém com uma palavra amiga, uma palavra de consolo, sempre que você puder, não omitir uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, mas fazer algo pelo coletivo, talvez pelos animais, talvez plantar uma árvore em algum local que alguém se beneficie, talvez fazer uma horta beneficente, enfim, algo pelo coletivo. Se eu der muitas ideias aqui, talvez você não consiga achar o seu caminho, né? Usar a sua criatividade. Então, use a sua criatividade ao longo do ano seguinte. É uma sugestão que eu dou, de você tentar achar uma forma de contribuir para o coletivo, contribuir para a nova Terra, ajudar mais pessoas do que só o seu núcleo familiar, do que só o seu núcleo de pessoas conhecidas, poder ir um pouco mais além, pensar de uma forma um pouco mais fraterna, fazendo com que você consiga enxergar as outras pessoas também como irmãos. O quinto, ele é muito importante, e eu quero que vocês se atentem bem aqui ao que eu vou falar, e que vocês se predisponham a fazer somente essa coisa, sem ficar se predispondo a querer fazer várias ao mesmo tempo. Porque o essencial é fazer um pouco, não fazer muito e não conseguir realizar nada. Então, se você faz um pouco bem feito, é melhor do que fazer várias coisas mal feitas. Então, nesse quinto item eu botei: escolher um vício para retirar da vida e uma virtude para adquirir ou evoluí-la. Ou evoluir a virtude que você já tenha, né? E aí eu botei porque às vezes a gente quer se livrar de todos os vícios, a gente quer estar lá na nossa vida, na nossa personalidade, aqui no nosso ser, todas as virtudes. A gente quer ser o melhor, a gente quer da noite pro dia ser perfeito, e isso não é possível. Então, às vezes você tem a meta de ano a ano, e muitas pessoas fazem isso, elas pensam assim, vou me livrar de todos os vícios. Só que isso é uma meta pouco palpável, né? É uma meta meio impossível, porque tempo que a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo mais vícios, e aí, peraí, como que eu vou me livrar de todos os vícios, né, de uma hora para outra? É um pouco difícil, a gente ainda não tá nesse estágio, pelo menos eu não estou. Então é um pouco difícil. Então, se você escolhe um vício, e pode ser, não necessariamente, gente, pode não ser um vício químico, mas pode ser um vício comportamental, por exemplo, um vício em reclamar, um vício em falar mal de alguém, de fofocar, um vício de ficar procrastinando, empurrando com a barriga, um vício de ficar vivendo uma vida sedentária demais, vivendo em inércia, um vício de beber algo que te prejudica. E aí você vai escolher o seu caso. E aí você vai pegar um desses vícios que você acha que te prejudica e vai se empenhar em retirá-lo da sua vida. E é importante que seja um, não sejam muitos. Ou que sejam muitos ou se forem muitas coisas que você quiser retirar da sua vida, você se preocupar de fazer em cada momento, se preocupar com uma, e aí depois que você terminar, tirar essa coisa da sua vida, retirar esse vício, esse mau hábito, você passar para a próxima. Não procurar fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes a gente se sobrecarrega. E aí a gente acaba procrastinando tudo, a gente acaba desistindo de tudo. Sendo que se a gente às vezes tivesse pensado em uma coisa só, em uma meta menorzinha, mais simples, mais palpável pra gente, a gente conseguiria fazê-la sem desistir. E aí, assim como um vício, é você aprimorar uma virtude. Então, compaixão, paciência, calmaria, educação, compreensão. Aí você escolhe uma virtude,
empatia, sei lá, para você exercitar, se predispor a exercitar ela durante esse ano. E aí não precisa fazer tudo no primeiro mês de janeiro, né? Mas se de vez em quando se lembrando de tentar treinar essa virtude, de tentar aprimorar essa virtude, de tentar fazer ela ficar maior dentro de você. Né? E aí de pouquinho a pouquinho, passinhos de formiguinha, você vai melhorando, né, a sua personalidade, você vai se conhecendo mais, você vai se orgulhando mais, cada vez mais, da pessoa que você é, da pessoa que você vem se tornando. E a sexta coisa, gente, eu botei, e é a que a maioria das pessoas elas põem, né? Só que não da forma que as pessoas normalmente põem. Que eu botei aqui fazer atividade física regularmente, uma atividade de movimento. E aí muitas pessoas pensam, vou pra academia, vou fazer musculação. Não necessariamente precisa ser isso. Você pode fazer em casa, você pode pular corda. Dança, gente, dança é maravilhoso. Sabe, você dançar, você traz consciência corporal, faz você se entregar ao presente, faz você ter uma forma de expressão, sabe, te dá mais autoconfiança, mais autoestima. E quando você faz uma atividade física, gente, você tem a liberação de um hormônio chamado endorfina. Esses hormônios de bem-estar que são produzidos numa atividade física, numa dança, né, enfim, uma atividade de movimento, onde a gente se movimenta, ela ajuda a prevenir, né, doenças emocionais muitas vezes, né, uma depressão, ela pode ser amenizada, ela pode ser prevenida, né, com bons hábitos de atividade física, com hábitos de você se movimentar, porque a gente é sedentário demais, né? A gente é acostumado a ficar sempre sentado, ainda mais agora com a tecnologia, a gente está o tempo todo sentado, sem fazer nada. E é muito bom poder retirar essa tensão do corpo, fazer uma dança, fazer uma corrida, uma caminhada, fazer uma musculação para quem sente, fazer academia, ou então simplesmente, né, fazer algo em casa, comprar uma corda para pular, né, fazer alguns exercícios, alguns alongamentos, yoga também pode ser muito bom. E aí cada um vai pondo na sua vida, vai implementando na sua vida uma coisa que faça sentido para ela, né, que faça sentido para o coração, para a experiência, para a rotina, pro jeito dela, né? Então não vou botar aqui ir pra academia, porque isso já muita gente faz e não necessariamente é ir à academia, mas ter uma atividade, implementar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua semana, uma atividade onde você possa liberar a tensão. E aí eu falo de dança porque eu gosto de dançar, é uma forma de expressão, de criatividade e de ajuda na autoestima, na liberação de tensão, ajuda na... ainda mais quando a dança é mais intensa, né? Quando você predispõe a ficar ali um tempo dançando, treinando coreografia, que seja, você vai liberando a endorfina. Isso é ótimo, a sensação ótima que dá depois de um bom exercício físico feito, de uma boa atividade física feita. E aí o último item, gente, eu botei aqui em implementar na nossa vida hobbies, na nossa rotina, para o alívio da tensão. E para ativar, e para a gente conseguir exercer mais o lado direito do nosso cérebro, né? Porque na rotina, gente, no nosso dia a dia, normalmente, a gente está sempre usando um lado só do cérebro, a gente está no lado esquerdo. Então a gente está sempre pensando em problema, pensando matematicamente, pensando em conta, e ali o tempo todo, sempre bitolado, sempre ali pensando a mesma coisa com a mente fechada. A gente não explora esse lado mais criativo, esse lado mais artístico, esse lado da intuição, da criatividade, né? Então, quando a gente tem um hobby, por exemplo, treinar canto, treinar dança, treinar desenho, tocar um instrumento. Quando você tem um hobby, uma coisa que você faz e que te alegra, que você gosta, você traz um sentido a mais para sua vida. Sua vida ela não é mais tão sem sentido, porque ao fazer aquilo traz um pouco mais de sentido para sua vida. E em contrapartida também, gente, quando você põe põe um hobby na sua vida e pratica esse hobby durante a semana, você vai liberando o estresse que você acumulou. E aí parece que você volta renovado para as suas atividades diárias, porque você não ficou só no estresse o tempo todo, você não ficou bitolado o tempo inteiro, você não ficou só trabalho, 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 problema, estresse, estresse, estresse. Você pegou uma atividade para brincar mais com o seu lado lúdico,
para se divertir um pouco mais, ativar sua criança interior, ativar sua criatividade, trazer um pouco mais de poesia para a vida, de cor, de alegria, de felicidade. Então você põe um hobby na sua vida diariamente, não precisa ser todo dia, mas de vez em quando durante a semana você tem uma atividade que você goste, talvez seja jogar bola com os amigos, talvez seja meditar, talvez seja dançar, talvez seja cantar. Não precisa fazer perfeito, não precisa se tornar o melhor, o profissional. Faça aquilo porque você ama, porque você gosta, para se expressar, para liberar atenção. E aí você vai ver como isso muda a sua vida, como isso muda muitas vezes seu humor, que antes às vezes você está mal-humorado, e ao fazer essas atividades, ao praticar esses hobbies, você consegue melhorar a sua energia, trocar de canal. É o que você precisa para você conseguir trocar de canal, parar de ficar pensando negativo, de ficar tendo pensamentos de raiva e indo ladeira abaixo, né? Se jogando no fundo do poço. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que as dicas tenham sido interessantes para vocês, que elas possam de alguma forma ter feito sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.